Davi e Mical. Para Davi era mel, para Mical era fel. Segundo Samuel 6,16 diz: Quando entravam a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 2 Samuel 6:20 ao 23 diz: Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pudor se descobre o indivíduo qualquer. Davi disse, porém, a Mical: Perante o Senhor, que escolheu a mim de preferência, a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me como chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele hei de dançar. Também ainda, mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de que falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Título: Casados, porém totalmente diferentes. Com certeza, nunca houve um homem e uma mulher unidos pelo casamento, mas tão diferentes um do outro como Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Mical, a filha de Saul. O que era alimento para Davi era veneno para Mical. O que era mais doce do que o mel para Davi era fel e absinto para Mical. As duas coisas se tornaram cada dia mais queridas para o coração de Davi, mas eram as próprias coisas que fizeram Mical ficar louca. Ela ficou especialmente furiosa e desgovernadamente doida naquele dia em que a arca de Deus foi levada para a cidade de Davi. Era um grande dia na vida de Davi, mas a grandeza daquele dia para Davi veio a ser um dia de morte para Mical. A filha de Saul morreu naquele dia de uma doença muito estranha. Uma profunda repugnância pelas coisas que eram o maior prazer do seu marido. Era uma profunda aversão que cresceu e se tornou numa antipatia sem medida por Davi. A aversão e a antipatia estabelecidas explodiram naquele dia no ódio total e no insulto deliberado. Título: A preciosidade da arca para Davi. Precisamos entender o que a arca de Deus significava para Davi e a volta dela para Jerusalém, antes que possamos compreender a catástrofe daquele dia em sua inteireza. Eu ficaria até meia-noite explicando tudo o que estava no coração de Davi, enquanto ele sacrificava bezerros e animais cevados a cada 6 passos, e dançava e saltava diante da arca de Deus por todo o caminho subindo para a cidade de Davi. E mesmo assim, você mesmo teria que ser uma espécie de Davi para que pudesse olhar com a reverência correta e com amor para Davi naquele dia. Davi nunca fez as coisas pela metade e muito menos a sua adoração a Deus.
foi como aquele dia, muito tempo atrás, naquela mesma cidade, que os discípulos de Jesus lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Com toda a sua força, e sabemos um pouco como era a força de Davi nessas questões, ele saltou e dançou diante do Senhor, até que Mical o desprezou em seu coração. Os surdos sempre desprezam os que dançam. Eles não podem ouvir a música. E por outro lado, os que ouvem a música não podem entender aqueles que ficam parados. Davi não podia entender como Mical podia ficar sentada e parada naquele dia. Mas o ouvido de Mical nunca tinha sido aberto para a música da arca. Ela nunca foi educada para isso. E não era o seu costume subir à casa do Senhor para cantar e tocar como Davi. Se Mical tivesse se casado no Senhor, se Mical tivesse reverenciado seu marido, se Mical tivesse desejado agradar o seu marido, se Mical tivesse tocado no saltério e na harpa algumas vezes, mesmo que fosse por causa de Davi, que esposa feliz ela seria e que felicidade ela teria dado ao seu marido Davi. Se o coração de Mical estivesse afinado com o coração do seu marido, quando ele abençoava sua casa toda noite, e se ela tivesse desejado com todo o seu coração se unir ao seu marido quando ele os abençoava e cantava salmos com eles, se Mical tivesse cantado com ele e depois dissesse: não subiremos à nossa cama até que tenhamos achado um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Quão positivo teria sido isso! Mas Davi está sozinho com as criadas dos seus servos. Eis que ouvimos falar dela, da arca em Efrata, e a achamos no campo de Jaar. Levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, tu e a arca da tua força. Salmo 132, 3. Se o jugo matrimonial de Davi não fosse tão desigual, Mical teria colocado sobre os ombros dele um éfode feito com as suas próprias mãos para aquele dia. E enquanto colocava sobre Davi, ela teria cantado: vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo os seus santos. Salmo 132, 16. E então, durante todo aquele dia em Jerusalém, seria como no Mar Vermelho, quando Miriam tocou o pandeiro nas mãos, e todas as mulheres a seguiram com seus pandeiros e suas danças. Mas tal coisa não aconteceu. Mical ficou sentada em casa naquele grande dia em Israel e abandonou sua própria misericórdia. Mical não estava no espírito naquele dia. E assim ela desprezou Davi em seu coração. Quando os próprios portões de bronze e ferro levantavam suas cabeças para o som de Davi, para o som do salmo de Davi, dizendo: deixe entrar o Rei da Glória. Se Mical naquele dia tivesse feito o que faria qualquer mulher com um pouco de senso de decência, se Mical tivesse vestido suas roupas reais e tivesse ido com Davi para a casa de Obed-edom, quão diferente teria sido o fim daquele dia para ela e para Davi. Cercada pelo povo reunido,
A cena, cheia de esplendor, teria feito Mical desaparecer. As cinzas do seu primeiro amor por Davi, que se apagavam rapidamente, teriam sido sopradas e acesas com as antigas chamas, enquanto ela compartilhava da esplêndida saudação que Deus recebia do povo reunido. Nenhuma mulher ambiciosa, e muito menos a filha de Saul, que possuía um coração de nobreza, poderia assistir Israel reunido naquele dia sem ser tocada em simpatia por aquela cena. Mas Mical perdeu sua última chance naquela manhã. Mical não venceu a si mesma naquela manhã. Seu temperamento soberbo e antipático foi manifestado ao máximo naquele dia. E então Davi, naquele dia, teve que cumprir sozinho as obrigações como rei. E enquanto as horas passavam, Mical foi deixada sozinha com o coração mais amargurado em todo Israel naquele dia. E o seu coração se endureceu mais e mais à medida que o dia passava. Mais duro e mais violento para com Davi e para com todas as obrigações e prazeres daquele dia. E quando Jerusalém inteira passou com a arca na porta dela, Mical olhou às escondidas da janela fechada e viu nada menos que Davi dançando diante do Senhor. Para ela, aquela visão era desprezível, e assim ela cuspiu em Davi e afundou-se em sua poltrona com o inferno inteiro em seu coração. Esposas, vocês já provaram isso? Vocês certamente já provaram o coração de Mical em vocês mesmas. Num domingo, talvez, quando ficaram em casa por algum motivo errado e seus maridos voltaram para casa com o rosto brilhante. Ou nos outros dias, quando deveriam ter estado ao lado deles, vocês ficaram em casa por alguma antipatia, desprezo ou ressentimento, para se amargarem em silêncio o tempo todo. E quando seus maridos entraram em casa demonstrando um espírito alegre e elevado, o dia de vocês terminou bem semelhante àquele dia de Mical. Mical não poderia ter falado com Davi como falou naquele dia. Ela podia não ter controle sobre seu coração soberbo quando viu Davi dançando, mas quando ele entrou em casa, ela deveria ter domado a sua língua, colocando um cabresto nela. Davi era uma grande provocação e uma constante cruz para Mical. Eles nunca foram feitos um para o outro. E como homem e mulher, era impossível que pudessem ser felizes, a não ser por um milagre. A emoção de Davi era muito grande, principalmente nas coisas divinas. Mas Mical era orgulhosa e fria. Davi, naquele dia, era como um dos nossos pastores voltando para casa depois da ceia do Senhor. Se ele recebesse críticas ferinas sobre o seu sermão, sua oração ou sobre a sua maneira de se conduzir, ao abrir a porta da sua casa, seria como a própria recepção que Davi recebeu das mãos de Mical naquele dia. Nos períodos em que o marido e a esposa não olham no olho a olho, quando seus corações não batem mais como um só coração, quando, nos períodos de desgosto, de desaprovação, de divergência nas opiniões e ressentimentos mútuos, nessa ocasião,
as esposas devem se lembrar de Mical, cuja história ficou registrada para o nosso ensino. Com seu coração cheio de guerra e com a sua boca inundada de palavras ímpias, e com a sua vida dali em diante cheia de remorso e miséria por causa daquele péssimo dia em sua casa em Jerusalém, Mical deve ter sido vista como um espelho divino para todas as esposas iradas e francas. Davi respondeu às palavras de insulto e deboche de Mical com uma nobre resposta. Foi diante do Senhor. Essa foi a explicação para a emoção de Davi e suficiente justificativa para ela. A alegria transbordante de Davi naquele dia tinha sua origem profunda e plena naquele dia distante, mas que nunca seria esquecido, quando Samuel foi a Belém com seu chifre com azeite. Se quisermos entender Davi e cantar salmos, nós precisamos passar pelas suas experiências, ter um nascimento e uma criação como Davi, ser escolhido e chamado como Davi, passar pelos pecados e pela salvação como Davi, experimentar as suas quedas e restaurações, provar as suas funções e serviços na casa de Deus. Não é de se maravilhar que vários salmos de Davi estejam muito além do alcance de muitos, assim como a sua atitude de dançar estava fora do alcance de Mical. Mical pensou na realeza do seu pai Saul e desprezou a Davi. Davi pensou na pobreza de seu pai Jessé e dançou diante do Senhor. E como disse, ele teria dançado da mesma forma, mesmo que a terra e o inferno fossem soltos para escarnecer e gritar contra ele. Davi foi menos do que rei e mais do que rei, disse Dante. E assim será naquele dia, quando contemplarmos o buraco do poço de onde fomos tirados e lançarmos as nossas coroas aos pés daquele que nos tirou do monturo e nos colocou ao lado de Davi. Davi era verdadeiramente um homem nobre, humilde e terrivelmente solitário. Mas ele tomou o escárnio da sua esposa ímpia e sem coração e usou como um emblema de honra diante do Senhor naquele dia. Sim, ele disse: será como tu tens dito, buscarei e encontrarei entre os mais pobres e desprezados do povo de Deus aquilo que a minha própria esposa me nega em casa. E quem pode imaginar quantos maridos que aqui estão não passam pela mesma situação desoladora de Davi? Quem pode dizer quantos maridos precisam sair dos seus próprios lares para encontrar um mínimo de simpatia e descanso completo para os seus corações? A esposa deve cuidar para que o seu marido não tenha que sair à procura de um melhor amigo, um amigo ou, acima de tudo, um convívio espiritual. Um ministro um dia me disse que as suas melhores pregações aconteciam quando a sua esposa ficava em casa. E, meus irmãos, o Espírito Santo sabia o que estava fazendo e por quem estava fazendo, quando moveu o escritor sagrado a registrar na Bíblia aquele dia na vida de Davi. Autor Alexandre White. Nasceu em 13 de 1 de 1836 e morreu em 6 de 1 de 1921.